Nosso grande e maravilhoso Deus, aqui estamos para juntos estudarmos a Tua Palavra, para adorarmos o Teu nome. Que o Teu Santo Espírito, que inspirou os profetas a escreverem o texto sagrado, nos inspire agora para transmitir a Tua mensagem. E inspire a congregação para entender a Tua mensagem e também colocar em prática. Nós te pedimos estas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu trago um grande abraço da administração da nossa associação, pastor Giovanni, o nosso presidente, também do professor Edson Hertal, nosso tesoureiro, e também trago um abraço da minha esposa, que hoje está acompanhando o filho que está pregando na igreja de Botafogo, acompanhado da norinha, da sua noiva. É um prazer poder estar aqui novamente. Pastor Rafael, muito obrigado por ter nos cedido este momento. Hoje era dia do pastor pregar, mas nossa agenda ficou vaga e nos colocamos à disposição e ele aceitou assim de todo o coração. Muito obrigado. Nós queremos agradecer, pastor e a família, pelo lindo trabalho que vocês têm desenvolvido junto a esta igreja e que Deus continue abençoando a você e a toda esta congregação. Hoje nós somos mais de 20 mil membros, 20.680 membros. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos de vocês conhecem a Igreja Central de Niterói? Levante a mão. Ok, quantos membros são? Vou começar a fazer uma pesquisa. Por gentileza, coloque ali outro slide, por favor. Quantos membros nós somos na Igreja Central de Niterói? 600? Ok. Quantos são, qual é o percentual de gênero? Temos mais homens, mais mulheres? Qual o membro mais novo? Qual é o mais idoso? Estou vendo que eu sei mais do que vocês. Tá certo? Então vamos ver. Deixa eu colocar aqui o óculos. Queremos aproveitar também para cumprimentar os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela internet. Que Deus esteja abençoando a vocês também. Ok? Então vamos lá. Aqui está o perfil desta igreja. Nós somos 894 membros, ok? Dos quais 59,8% são de mulheres. Portanto, pastor, o poder desta igreja está nas irmãs. E o segredo da felicidade, senhores, é dizer sim, senhora. Quais são as ordens? Mulher feliz, casamento feliz, igreja feliz.
E 40,2% são os nossos irmãos. Nós temos aqui 42,7% são casados, 6,3% divorciados, 0,3% separados e 44,1% de solteiros. Um bom lugar para encontrar a costela. Verdade. Um bom lugar. Eu vou anunciar por aí. Nós temos 306 solteiros nessa igreja. Ok? E temos 6,6 viúvos também. O mais novo tem a idade de 9 anos. Na verdade, nós temos um menino e 3 meninas. E a pessoa de mais idade é uma irmã de 94 anos. A irmã de 94 anos, quem é? Está presente? A Giza. A Giza, ela deve estar... Está aí, a irmã Giza? Irmã Giza, por gentileza, fica em pé, irmãos. Que irmã querida e preciosa. Deus seja louvado, minha irmã. Esta é uma dos membros desta igreja, assim, muito especiais. Com esta idade, ela vem à igreja. É bem verdade que às vezes o ar fica meio frio, né, irmã? Ela reclamava na minha época disso daí. Ok? Muito bem. E aqui nós temos a escolaridade, tá? 28% ensino fundamental, 30% médio, 36% superior, 0,7% mestrado, outras formações e pós-graduação. Ok? Aqui nós temos as profissões também, tá? As principais profissões nós temos aí, e a religião anterior. Nós temos 27,8% que vem de lares adventistas, tá certo? E aqui inclui também o rebatismo daqueles que se afastaram da igreja, tiraram umas sériezinhas e voltaram para o redil do Senhor. Batistas nós temos 4,5%, católico 24%, evangélico e sem religião. Porém, o que me chama a atenção é este quadro aqui, ó, outros. 205 outros, 29,5%. Isso me levou a fazer uma pesquisa um pouquinho mais apurada, e eu, então, vendo na ficha dos membros desta igreja, eu encontrei que a maioria não tem o modo de conversão. Quando você preenche a ficha de batismo, esta é uma pergunta, não é? Na verdade, são 2 perguntas importantes para a gente. Não é? Como é que você conheceu a igreja adventista? E o que mais te motivou a tomar a decisão do batismo? Então você deve preencher apenas uma destas opções. Inclusive, eu imprimi todas as fichas de vocês, tá? E está aqui na mão da Eunice, que eu quero parabenizar pelo trabalho da irmã Eunice diante da secretaria, tá certo? Que Deus continue te abençoando. É uma das grandes pequenas secretárias que nós temos na associação, certo? Então, esta ficha é importante e relevante para os dados estatísticos da igreja. Por que esses dados são importantes? Por exemplo, a hora que a gente pega esses dados aqui, nós vemos em que movimento religioso nós somos mais aceitos. Então, isso nos ajuda a gente fazer um trabalho mais específico. Porém, quero fazer uma ênfase aqui no Adventista do sétimo dia. 27,8% é uma questão de rebatismo. A média da nossa associação é de 22% dos membros que entraram o ano passado, através do batismo, rebatismo, profissão de fé, 22% são pessoas que estão retornando para a igreja. Então nós temos que trabalhar com muito carinho para buscar novamente aqueles que se afastaram da igreja. E este ano nós estamos com um projeto super especial que se chama Roupão da Fé. Você já deve começar a estar orando
pelas pessoas que se afastaram da igreja. Quantos de vocês conhecem alguém ou tem alguém na família que já se afastaram da igreja? Conhece alguém? Ok. Então eu gostaria de convidar a vocês já começarem a orar por estas pessoas. Porque em um determinado momento, você vai levar para ela um roupão de batismo. Vai entregar para ela e dizer assim: irmão, aqui está o seu roupão do seu rebatismo. No sábado passado, eu tive a oportunidade de estar presente de um irmão que era líder de igreja. Por 5 anos ele guardou esse roupão. E no sábado passado, a Lisiane está ali, foi lá, falei: Lisiane, corra aqui. E ela, muito obrigado. A Lisiane tem sido uma guerreira ali com a gente, na associação. E foi lá e registramos o rebatismo deste irmão. 5 anos depois, já pensou? Então, em algum momento este roupão vai ser utilizado, certo? Apenas para vocês já irem orando e trabalhando por estas pessoas. Aqui nós temos o modo de conversão. Isto é importante, porque classe bíblica. 6 pessoas disseram assim: o que mais nos motivou a tomar a decisão do batismo foi a classe bíblica. É bem verdade que no passado esse dado não é o mais confiável, porque no passado tinham várias opções. Então se colocava escola sabatina, classe bíblica, desbravadores, família, e no cadastro só tem um motivo, ok? Mas enfim, está aí. Contato com os adventistas, apenas 5. E aqui eu me preocupo, entende por quê? A melhor maneira de a gente alcançar pessoas para Jesus Cristo é através do nosso testemunho. Aproveito, santo de casa faz milagre? Quantos acham que faz milagre? Levante a mão. Quantos acham que não faz milagres? Quantos não sabem nada? Fiquem como estão. Ok. Queridos, depende do santo. Se o santo deixou o Espírito Santo ir transformando a sua vida, vai dar resultado. Alguém da família vai querer seguir a Jesus Cristo, o Jesus que o familiar está seguindo. Então, santo de casa faz milagre. Por isso, nosso coração de pedra tem que ser transformado. Por isso, devemos viver uma nova vida, um novo estilo de vida, ok? Estudos bíblicos, apenas 19, familiares adventistas, olha aqui, 21%. Santo de casa faz milagre? Ok? Então, nós temos apenas 63 membros que responderam isso. Dos 889, apenas 63 responderam. Portanto, nos próximos cultos, a secretaria vai estar entregando essa fichinha. E você vai pegar esta ficha e não vai levar para casa. Você já vai preencher e devolver rapidamente para a gente ter esses dados estatísticos devidamente atualizados. Ok? Meus amados, deixa eu passar aqui rapidinho. Aqui nós temos, dos últimos 5 anos, a movimentação de membros. Chamo a atenção de vocês que nós tivemos nos últimos 5 anos, ingressando na igreja, através do batismo, rebatismo, profissão de fé e transferência, pessoas que vieram de outras igrejas adventistas, 184 pessoas. E por ajustes de secretaria, 452 pessoas. Porém, aqui nós temos a subtração de membros: falecimento, apostasia, desaparecimento, transferência, ajustes, num total de 317 pessoas. Então, esta é uma igreja que é bastante assim, recebe muita gente e também as pessoas se transferem, pedem as suas cartas de transferência. Relatório integrado, os líderes dos departamentos, e eu gostaria de falar nesse momento para você, por gentileza, ajude a nossa secretaria, a nossa secretária, a irmã Eunice, porque estes dados são importantes e são relevantes para a igreja, porque hoje tudo a igreja trabalha em cima de informações, seus projetos, os materiais que se faz,
E isto é importante. Então nós temos aqui, eu não vou passar isto, mas o que me chama a atenção aqui são esses dados. No segundo sábado e no sétimo sábado do trimestre, você vai ver a Eunice e a equipe da secretaria, assim fazendo, 1, 2, 3, 4, contando quantos estão presentes. Por quê? Entendemos que temos um grande número de pessoas que estão afastadas da igreja, não são mais membros da igreja, que não estão mais vivendo a sua profissão de fé, mas cujos nomes ainda estão no livro da igreja. E qual o procedimento a se tomar? O procedimento é, quando alguém se afasta da igreja, não deseja mais ser membro da igreja, fazer uma cartinha de renúncia, ok? Quando alguém mas normalmente as pessoas vão se afastando paulatinamente da igreja, e um dia não aparecem mais. Por isso, e a diretora da escola sabatina e secretaria, nós estamos motivando a todos os membros que estão na listagem da lista de membros da igreja, a fazerem parte de uma unidade de ação, de uma classe da escola sabatina. Mas por quê, pastor? Para você orar por essa pessoa afastada, para você ter um propósito de visitar esta pessoa e ajudar esta pessoa para ser resgatada. Se porventura ela, depois de um tempo de trabalho com ela, ela não deseja mais, não quer, não mostrou boa vontade, então nós temos que, infelizmente, remover o seu nome do livro da igreja. E este é um dos atos mais tristes para a igreja, porque Jesus deu uma autoridade à igreja: aquele que ligar na terra será ligado, porém aquele que desligar na terra será desligado. É muito sério. Então, incluir pessoas na igreja é uma maravilha, mas mas faz parte do processo. Deus diz: eu disciplino e repreendo a todos quantos amo. Mas voltando aqui, vejam bem, nós somos mais de 800 membros, mas na escola sabatina nós temos 273, e no culto divino nós temos 525, aqui 219 e 328. Esses dados são importantes para a igreja, a liderança da igreja dizer o que está acontecendo, por que nós chegamos tão atrasados, por que não temos assim a predisposição de estar nas primeiras horas do culto de adoração a Deus, que começa às 9 horas na igreja. Precisamos pensar nisto, até porque a gente chega atrasado no trabalho, sim ou não? O que é mais importante, a nossa vida espiritual ou o nosso trabalho? O discurso é espiritual, mas a realidade, coisas para a gente pensar, tá certo? Aí está a ficha de membro que eu mostrei, pode colocar o outro slide por gentileza. Queridos, abra a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Enquanto você está abrindo aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nós acabamos de iniciar o ano, você já fez os seus planos para 2018? Normalmente é assim. Eu creio que já pregadores aqui já falaram sobre os planos que vocês devem ter. A igreja precisa ter um plano, a família precisa ter um plano. E é fácil a gente estabelecer as metas, fazer o planejamento e seguir ao longo do ano. Às vezes sofrem alterações. E é às vezes difícil a gente fazer um planejamento que seja eficiente. Mas eu quero introduzir a mensagem contando uma história. Eram 2 lenhadores, um jovem e já um senhor de certa idade. E este jovem lenhador se dirigia ao lenhador mais experiente como seu mestre. Mestre, vamos fazer uma aposta? O mestre, olhando para o jovem, disse: tudo bem, qual é a sua proposta?
Vamos ver quem corta mais árvores ao longo do dia. O mestre, já mais ao quebrado pelos anos vividos, disse: tudo bem, vamos ver quem corta mais árvores. Então, cada um pegou a sua ferramenta, o seu machado, e foram ali naquela parte da fazenda, no reflorestamento de pinos e eucalipto, e começaram a cortar, a golpear as árvores com os seus machados. E de vez em quando aquele jovem, ele olhava para aquele senhor lenhador, e o via parado, sentado debaixo de uma árvore. E em um momento ele disse: que pena, vai perder, não tenha dúvida, está lá sentado, está cansado. E as horas do dia vão passando, e de repente chega no final do dia, e quando vão contabilizar quantas árvores o jovem lenhador e o senhor mais experiente tinham cortado, o jovem chega e diz: mas não é possível. Quantas vezes eu olhei e o Senhor estava descansando debaixo de uma árvore, e o Senhor cortou mais árvores do que eu. Aquele idoso lenhador olhou para aquele jovem e disse: não me surpreenda, jovem, eu não estava descansando, eu simplesmente estava afiando, amolando o meu machado. E isso fez com que meu serviço rendesse mais do que o seu. Dá para a gente fazer várias aplicações para a nossa vida, em todos os sentidos. Quanto tempo nós gastamos afiando, amolando a ferramenta? Quanto tempo nós passamos planejando, nos estruturando para fazer aquilo que precisamos fazer? Às vezes, saímos como que despreparado para as atividades do dia, e nós chegamos ao final do dia e não atingimos as nossas metas e os nossos objetivos. Por quê? Porque não paramos para amolar o machado. E na vida espiritual? Pastor, por que eu não consigo ter alegria da salvação? Por que, pastor, eu não tenho vitória sobre a tentação? Por que sempre estou repetindo os mesmos pecados, os mesmos erros? Por quê? Porque não tenho poder espiritual. Por quê? Porque não paramos para afiar o machado. Porque não paramos para colocar Deus em primeiro lugar. Porque não paramos para perguntar: Deus, qual é a sua vontade? E Paulo, falando à igreja em Tessalônica, no capítulo 4, o verso 3, ele diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pastor, eu fiz os meus planos, mas eu não coloquei esta proposta de Deus nos meus planos. Eu pensei em fazer tantas coisas neste ano, mas eu não coloquei como em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Nós estamos vivendo numa época em que a minha vontade tem que prevalecer. O que eu sinto e o que eu penso é mais relevante do que qualquer outro. O eu está em primeiro lugar. Pessoas precisam me servir e não eu servir. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. E para a gente ter uma vida de santificação, nós precisamos de algo muito especial, que o Senhor Jesus Cristo falou lá no Evangelho de João, no capítulo 16. O Evangelho de João, capítulo 16, o verso 7 diz assim: todavia,
vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. O verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, qual é a ação do Espírito Santo? Porque Deus enviou o Espírito Santo para os seus discípulos, para a sua igreja, para mim e para você. Para quê? Para nos convencer. Eu só buscarei a santificação se eu me achar pecador. Mas você já percebeu? É assim. Eu não mato, não roubo, não fumo, não uso droga, não faço essas coisas. Aliás, nem falo mal dos outros, nem critico. Tá bom, não tá? Queridos, o Espírito Santo de Deus só vai ser enviado para aqueles que se encontram como pecadores necessitados do poder transformador. Foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo se achava todo religioso, instruído aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Ele era uma pessoa importante dentro da religião. Mas quando ele teve um encontro real com Jesus Cristo, ele se achou o pior dos pecadores. E aí eu pergunto, qual é o sentimento que invade o seu coração? Está tudo certo? Você é o cristão assim? Está fazendo a vontade de Deus? Você está feliz do jeito que você está? Ah, pastor, tranquilo, eu estou super feliz. Cuidado, porque às vezes nós estamos tão felizes longe de Deus que nem sentimos necessidade de Deus. Não temos vontade de buscá-lo em primeiro lugar. Não temos tempo para a nossa comunhão com Deus. Não há necessidade do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque nos achamos tranquilos. Mas prestem bem atenção. O verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Eu e você, quando olhamos de igual para igual, podemos nos comparar e dizer assim, eu não sou como ele, não sou como ela. Eu sou mais cristão, eu sou mais generoso, eu sou mais fiel. Eu trabalho mais para Deus. Mas quando eu olho para os céus, então eu encontro um ser perfeito. E a luz deste ser glorioso me mostra de que eu preciso de uma vida de santificação. E aí aquilo que eu não considerava erro, pecado, aquilo que eu considerava como normal, eu agora reputo como algo que precisa ser mudado na nossa vida. Ser mudado na sua vida. Foi isso que aconteceu com Paulo, com Saulo. Sabe, depois que a gente entende que somos pecadores e precisamos do Espírito Santo, nós entendemos o juízo. Nós entendemos que o nosso Deus é um Deus justo. É um Deus justo. Nós gostamos muito de falar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, e é verdade. Isso é a base de tudo. Este é o primeiro passo. Você está aqui por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Você está aqui pela ação do Espírito Santo. Não é pelo coração seu normal. Deus tem trabalhado na sua mente e no seu coração. Portanto, o perigo é eu ficar apenas no início da vida cristã, recebendo o leitinho da vida cristã. Mas eu preciso entender que nós temos um Deus justo. Um Deus que ama o pecador, mas não tolera o pecado. Um Deus que não é egoísta, mas deseja você 100%. Por quê? Porque Ele quer levar 100% de você para o céu. Você precisa entender isso, que esse Deus é poderoso para transformar você. E nós vamos enfrentar o juízo. Agora, como é que vamos enfrentar o juízo? Eu não sei se você já foi ao tribunal alguma vez,
Mas eu penso, quando alguém sabe que fez alguma coisa errada e vai diante do tribunal, ele vai com medo, ele vai com receio, porque ele sabe que merece a condenação, embora possa ter os melhores dos advogados, possa ter os melhores dos argumentos, mas ele sabe no fundo que ele merece a punição. A pior coisa que existe é alguém que errou e que não recebe mais a influência do Espírito Santo para entender que errou, e ele justifica o seu erro, podendo pecar contra o Espírito Santo. Nós vamos enfrentar o juízo, mas se nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo, se nós temos o poder do Espírito Santo nos transformando, sabe o que vai acontecer diante do juízo? Aleluia! Que bom que vai ser feito justiça, porque o pecado vai ser destruído, e estaremos então para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, Atos capítulo 1, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos. Capítulo 1, o verso 4. Em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim vos ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Queridos, estas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, mas é para mim e para você também. Deus está desejoso de te batizar poderosamente com o Espírito Santo. Então, por que nós não temos este poder? Porque ainda não precisamos dele. Não precisamos dele. Porque ainda não sentimos necessidade dele. Só teremos o batismo completo do Espírito Santo quando precisarmos e quando quisermos. Sabe por quê? Porque o verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, você só vai precisar do poder do Espírito Santo na sua vida quando você quiser vencer um pecado, quando você entender uma debilidade do seu caráter, quando você se sentir pequeno diante de Deus, dizendo: Senhor Deus, eu pergunto para você, é normal e é natural você levantar na primeira hora do dia, reservar 1 hora para estar em comunhão com Deus? É normal, é natural? Ou você vai esperar a aposentadoria? Queridos, até em 2014, eu fui pastor distrital, e eu sempre motivei a igreja, vocês sabem disto, a buscarem a Deus, no primeiro momento do dia. Depois que fui trabalhar no escritório, eu entendi uma coisa: o que você, que tem um horário para chegar, enfrenta. E eu entendi que eu não podia levantar 1 hora antes para sair para o trabalho. Eu entendi que eu tinha que acordar 2 horas antes se eu quisesse ter a minha comunhão com Deus. Porque no dia que eu não acordava 2 horas antes, eu saía sem ter minha comunhão com Deus. Eu passei a entender o que você que marca ponto, você que não é autônomo, enfrenta, porque você tem que chegar lá. E se você dormiu mais tarde e acordou mais tarde, o seu dia, Deus ficou em segundo plano. Hoje eu entendo você, mas não aceito você não acordar mais cedo, para você buscar o Espírito Santo, para você ter comunhão com Deus antes do sol nascer. Já percebeu que quando você está de férias, você acorda mais tarde, no domingo você acorda mais tarde e você não tem comunhão com Deus?
Porque depois que você acordou, o sol já está quente, você vai se envolvendo em outras atividades. E você não vai ter o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Se você não tem espírito missionário, você não precisa do Espírito Santo. Se você não quer levar ninguém aos pés de Jesus Cristo, você não precisa do Espírito Santo. Se você não planeja ganhar ninguém para Jesus, não precisa pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque no momento em que você não está fazendo nada para salvar ninguém, você não está salvando você. Você está tranquilo com a sua vida religiosa. Você se conforma dizendo assim: mas pastor, eu até oro quando levanto da cama, mas o dia é muito estressante. Pastor, mas não dá, não tenho tempo. Mas pastor, eu participo das atividades da igreja, então isso consome o meu tempo. Pastor, eu não tenho dom de testemunhar, eu não tenho dom de pregar. Quem disse que você não tem dom? O dom de testemunhar e de ganhar almas é tanto para o poliglota, é tanto para o culto como Paulo, como para Pedro, pescador, sem cultura. Deus quer usar você para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu gostaria de apresentar para vocês alguns textos rápidos. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança. Falando do tempo dos apóstolos para os dias de hoje. Na promessa dada por Cristo ao partir, promessa esta de enviar o Espírito Santo como seu representante. Não é porque qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não fluem para a terra em favor dos homens. Ou seja, Deus está dizendo assim: como foi no Pentecoste, pode ser hoje. Mas por que não é hoje? Porque nós não precisamos. Porque nós estamos vivendo a nossa vida segundo a nossa consciência. Não nos achamos pecadores. Sabe quando que a gente se revela como pecador? Na hora da confrontação. Já percebeu isso? Quem é você? Na hora da confrontação. No trânsito, é um lugar que a gente mais se revela. É ou não é? Quando alguém te fecha, você diz: ô abençoado, está com pressa, está indo dar estudo bíblico, passa, é assim? Ou brota em você uma indignação? Brota em mim também, e eu digo: Senhor Deus, mas por quê? E eu fico incomodado com esse negócio. Eu digo: Senhor Deus, me dá paciência, e Ele vai dando. Aí outro te fecha, te faz uma coisa pior, aí você diz: Senhor, minha vontade, mas me ajuda, Espírito Santo. É assim? Você tem a sua debilidade. Alguns têm a debilidade financeira. Querem ver uma coisa? Você sabe quanto dos membros da Associação Rio Fluminense são fiéis dizimistas? 20%. Eu pergunto para vocês: 80% o Espírito Santo não toca mais na mente deles para ser fiel. Ou pode tocar se deixar. Dá para você entender um negócio desse? Está tranquilo. Não, o meu dinheiro, não, tem minhas contas. E a oferta? O índice é maior ainda de infidelidade nas ofertas. Mas está tranquilo. A observância do sábado. Não vejo problema viajar nas horas do sábado a lazer. Eu não vejo problema fazer isso, ir no restaurante nas horas do sábado. Afinal de contas, não deu para preparar a comida? Pois eu viajo bastante e eu tenho o meu kit sobrevivência. Se eu não comprei o meu kit sobrevivência na sexta-feira, é bom fazer jejum se ninguém me convidar para comer. Tá certo?
Por que eu vou no restaurante no dia de sábado? Há necessidade? Eu vou morrer? Por quê? Mas alguns a consciência não toca mais. Mas por que não toca? Porque está ficando com a consciência cauterizada. Mas já tocou. E aí nós vamos para a indumentária, aí nós vamos para, enfim, para uma série de coisas. Eu não vejo mais mal. Pastor, isso não tem nada a ver. Queridos, quanto mais do Espírito Santo nós temos, mais semelhantes a Jesus, mais simples nós seremos. Essa é a verdade. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. E não há nenhuma mudança dos dias do Pentecoste para os dias de hoje. Vejam mais. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada. Vai acontecer, mas não é apreciado. O que é apreciado? Uma coisa que você deseja, que você fica assim, e como que eu gostaria de conquistar isso? Se todos estivessem dispostos, todos seriam? É só estar disposto, meu irmão. Eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo, desde que sejamos dispostos. Olha o problema nosso. Está aqui, ó. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espirituais, e declínio e morte. Se eu e você deixarmos o Espírito Santo, não buscarmos o poder do Espírito Santo, mas a gente só busca quando tem necessidade. É ou não é? Quando a gente busca a Deus, quando você está doente e o médico disse assim, não tem cura para você, aí você busca a Deus ou não busca? Quando você tem um problema na justiça, busca ou não busca? Nas crises você busca? É essa intensidade que eu e você precisamos buscar do Espírito Santo, mas nós não pensamos muito nisso. E eu gostaria, meus queridos irmãos, de convidar a vocês a pensarem mais sobre isto. Nós tivemos semana passada um concílio pastoral. Foi diferente esse concílio pastoral, para mim e para muitos, foi diferente. Não tratamos de toda a agenda que nós tínhamos, todos os planos, mas o que nós ouvimos, o que aconteceu, para mim fez a diferença. Me fez falar sobre isso, me fez buscar mais. E eu falei, eu não posso ficar só para mim, eu tenho que falar, porque senão haverá sequidão espiritual, escuridão, declínio e morte. Quando quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, assuntos de menor importância, o divino poder preciso para o crescimento e prosperidade da igreja, e que haveria de trazer após si todas as bênçãos, está faltando, e ainda que oferecido em infinitude e plenitude, infinita plenitude. E aí eu pergunto, em nossas reuniões administrativas, nós estamos preocupados com o quê? Às vezes estamos preocupados com coisas, estamos preocupados com os nossos interesses, aquilo que é o melhor para a gente, estamos nos importando com, gastando tempo com coisas de menos importância. Deveríamos gastar mais tempo em buscar o poder, que é tão preciso para o crescimento da igreja. Uma vez que é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome? Não, para e pensa, olha só. Uma vez que este é o meio, me ajudem aí quem é de português. Existe diferença entre o
meio ou um meio. Parece-me que define, é um artigo que define, é isso mesmo? Não é um dos meios pelo qual, então você tem você tem outros métodos, tem outras coisas que você pode então receber o Espírito Santo. Não, é o meio pelo qual havemos de receber poder. Para que nós precisamos de poder? Olha, aquele ali é um pastor poderoso, aquele irmão ali é poderoso. Não é para enaltecer a ninguém. Não, é poder para você vencer as suas tentações. É poder para você ser mais semelhante a Jesus, para tirar tudo que é do mundo, que não faz parte das coisas de Deus. É isso. Você precisa deste poder, meu querido irmão, para você vencer, para você ter um coração semelhante a Jesus, para você valorizar mais as coisas espirituais. Você precisa do poder para você acordar mais. É fácil acordar mais cedo? É fácil? Só pelo poder do Espírito Santo. E eu digo assim: peça para o Espírito Santo te acordar mais cedo, e Ele também vai te acordar. Pode ter certeza disso. Por que não sentimos fome? Sede. Nós não sabemos o que é fome de repente aqui, mas vai para algumas regiões aí do nosso Brasil, o que é sede, o que você faz para buscar água, o que você faz para comer. A gente vê pessoas por aí necessitadas. Por que não falamos sobre ele? Quais são os assuntos que nós falamos? Falamos de política, falamos de futebol, falamos de carro, falamos de comida, falamos do quê? De viagem, falamos o que mais? Falamos daquilo que está cheio o nosso coração. E quanto que nós falamos sobre o Espírito Santo, da necessidade. Por que não oramos por ele? Não oramos. E eu estou falando aqui da sua oração lá sozinho, você clamar a Deus, você pedir a Deus de uma forma especial. E por que não pregamos a seu respeito? Pastor, a gente já sabe, não precisa pregar. Mas a gente vai esquecendo. A repetição, dizia o pastor Ariano Bulhon, dá a mesma mensagem, leva inequivocamente à ação. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas aos seus filhos. Cada obreiro deveria fazer a sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar. Pastor, obreiros, então é o pastor, é o Alex, os obreiros. Irmãos, só existe uma diferença minha para você, é que você não dedica 100% do seu tempo, e eu dedico 100% do meu tempo, e sou mantido pela igreja. Mas você é um obreiro, deveria ser aquele que cuida da obra do Senhor, daquele que cuida dos interesses do Senhor. É o que temos estudado. Você é um mordomo do Senhor, você cuida dos assuntos do Senhor. Você tem que cuidar do Senhor, da obra do Senhor, mais do que cuida dos seus próprios interesses. E então por que não reunir pessoas? Por que não chamar alguém perto, que mora perto de você, para orar? Uma vez na semana, de repente, de madrugada, juntos. Hoje, com WhatsApp e tal. Por que não gastar esse tempo? É contrário à natureza espiritual a gente acordar, a gente orar, a gente buscar a Deus. É contrário à natureza carnal. Natureza carnal é diferente. Especialmente devemos orar para que Deus batize os seus embaixadores escolhidos nos campos missionários, com uma rica medida de seu Espírito. A presença do Espírito com os obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder. Coloca na sua agenda de oração.
Ore pelas 55 famílias que estão lá no Oriente Médio, nesses lugares difíceis, estão lá correndo o risco de morte, que são mantidos por aqueles que são fiéis, dizimistas e ofertantes. Participe, pedindo a Deus: Deus, conceda sabedoria. Todo pôr do sol nós lemos uma história destes embaixadores de Deus que estão lá, que precisam do poder do Espírito Santo. Orem por nós pastores, pelos obreiros bíblicos, pelos comportores, pelos professores que estão em nossas escolas. Ore por você, ore pela igreja. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. O Senhor Jesus Cristo quer voltar, manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, Ele lhes concederá a presença de seu Espírito, com poder vivificante, e você nunca permanecerá o mesmo todo dia. Você será santificado por Ele. A sua mente, seus gostos, a sua inclinação carnal, seus desejos pecaminosos, serão todos suplantados pelo poder do Espírito Santo. A sua mente vai ser santificada, as suas atitudes serão santificadas, porque este é o desejo de Deus. Mas eu pergunto para você, é fácil? Por nós mesmos nós não venceremos, queridos. Por isso é apenas com o poder do Espírito Santo, para nós fazermos a vontade do nosso grande Deus. Eu gostaria de fazer um apelo para vocês, nesta manhã. A associação está com um plano, um planejamento que se chama Poder. Vocês estão vendo esse banner aqui? Não podemos chegar ao final do ano sendo as mesmas pessoas. Eu não posso chegar ao dia seguinte sendo o mesmo pastor. Você não pode chegar amanhã e ser o mesmo membro da igreja, o mesmo cristão. Você não pode chegar ao final do mês. Não podemos chegar ao final do ano do mesmo jeito. Deus tem desejado nos dar o seu Espírito, mais do que você dar bons presentes aos seus filhos. Mas por que não desejamos? Porque esta é a natureza carnal. Então nós precisamos entrar num plano. A primeira proposta que eu quero dar para vocês, e eu vou perguntar: quantos querem acordar antes do sol nascer para gastar 1 hora com Deus, orando e meditando na palavra de Deus, pedindo e clamando pelo Espírito Santo, orando por aqueles que estão lá nos campos missionários, naqueles que estão testemunhando ao redor do mundo? Pastor, levanta minha mão ou não levanto? Acordar mais cedo e clamar pelo poder do Espírito Santo. E agora, pastor? Você quer orar a Deus nesse momento? Assim como você está, incline a sua fronte e ore. E ore com Ele. E se você desejar gastar tempo com Deus, peça poder, porque você vai entrar numa batalha. Mas você vai ser vitorioso porque você está com Jesus. Incline a sua fronte. Fale para Deus: Deus, eu preciso de vencer as minhas tendências. Eu preciso mudar o meu jeito de ser, e para isso eu preciso do teu poder. Mas é tão difícil, Senhor, levantar mais cedo. Mas coloque no meu coração. Fale para Deus e peça para Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas fale com Deus. Deus, os teus filhos estão falando contigo.
Eles podem colocar o despertador para acordar mais cedo, mas o Senhor pode acordá-los também, se eles desejarem, se eles pedirem, se eles acreditarem. Nesse momento, cada um está fazendo a sua escolha, Deus. Cuida deles. Eu te peço. Amém. Eu quero fazer um outro desafio para você. E esse desafio está em você ser uma testemunha de Jesus. Em você fazer parte deste projeto. Este é um projeto, quero chamar o Alex aqui à frente. Esse é um projeto que é um acróstico. Cada quadro deste se refere a uma letra do poder. Aqui está. Quando esta igreja, vocês, não vai colar agora não. Só coloca aqui, segura aqui. Quando esta igreja atingir o seu alvo de classes bíblicas, e eu fiquei tão feliz, tive a oportunidade de estar com a classe linda e maravilhosa, ali dos nossos amigos e irmãos. Aqui vai ter uma outra oração intercessora, quando esta igreja estabelecer um alvo de oração intercessora, de irmãos que estejam orando de madrugada. Vocês são mais de 800 membros, vocês vão ter um alvo de quantos irmãos vão estar envolvidos. A hora que vocês atingirem este alvo, vocês vão fazer um culto de celebração e dizer assim: irmãos, estamos há 3 meses com X pessoas orando toda a madrugada, e aí vão colar aqui, oração intercessora. E aí, duplas missionárias. Nós somos mais de 800 membros, e aí nós vamos estabelecer um alvo de duplas missionárias, e quando atingirmos o alvo, aquelas duplas estão funcionando, aí nós vamos colocar aqui, colar duplas missionárias. E aí, nós vamos ter aqui evangelismo público. Aí a igreja vai estabelecer quantos evangelismos? X evangelismos ao longo do ano, evangelismo para salvar pessoas. Então vocês vão colar. E reuniões de classes bíblicas. Então vocês vão colar ali, pequenos grupos, né? O primeiro, tá certo? E aí eu gostaria de disponibilizar a vocês este adesivo. Quantos de vocês querem clamar pelo poder do Espírito Santo para ter uma vida poderosa? Agora eu pergunto, quantos de vocês querem fazer parte deste poder, deste projeto? Pode ficar em pé, e nesse momento os diáconos estarão entregando aí para vocês. Alex, pode ajudar ali. Vocês vão estar recebendo um adesivo deste. Este adesivo está em minha Bíblia. Pega ali com o pastor. Este adesivo está em minha Bíblia. Você pode colar na sua Bíblia. Você pode colar lá na sua geladeira. Você pode colar lá no banheiro. Você pode colar aonde você vai ser mais facilmente lembrado de que você quer uma vida poderosa no nome de Jesus Cristo, que você não está feliz do jeito que está. Vou dar uma sugestão para vocês. Faça assim, ó. Mas senão vai demorar muito. Vão cortando aqui assim. É melhor. E aí vai dando um para cada um, senão nós vamos demorar muito. Ok? Tem mais pessoas aqui para ajudar, pastor? Vai cortando assim, e nós vamos, lá na galeria tem alguém? Se porventura não tiver a saída, a gente entrega para aqueles que estão faltando, ok? Queridos, entendido qual é a nossa missão este ano? Qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo? A vontade do Senhor Jesus Cristo é a nossa santificação. E para a gente ter santificação, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos falar mais sobre Ele. Nós precisamos orar mais sobre Ele. Nós precisamos de conversar mais sobre Ele. Nós precisamos buscar o seu poder. Precisamos estar envolvidos num pequeno grupo. Precisamos estar envolvidos num grupo de oração intercessora, em duplas missionárias, evangelismo público e reuniões de classes bíblicas. Depois, quando a igreja atingir os seus alvos, aqui é onde está esse logo da igreja, nós vamos colocar aqui
Igreja Central de Niterói com mais poder. Com mais poder. Eu convido para que juntos cantemos o hino 160. Vamos, enquanto os diáconos vão entregando ali, concede-nos o Espírito. Esse é um pedido que precisamos fazer ao Senhor. Concede-nos, ó Deus, o Espírito de amor, e ao nosso coração o teu Consolador no mundo atroz. Que sempre o Espírito Santo esteja em nós e convença o mundo então do juízo, do pecado, do mal e da justiça, enfim, com graça divinal. Vamos ficar em pé e vamos cantar com toda alegria, com toda súplica ao nosso grande e eterno Deus. Enfim, com graça divina, concede, ó Deus, que andem na verdade aqui os filhos teus. Permite-nos aqui louvar a Deus o Pai e ao Filho em alta voz, ó povos, glória dai. Louvai também o bom e santo Espírito para sempre. Amém. Lembram dos dois lenhadores? Quem venceu? Quem parou para afiar a ferramenta. Você quer ser vitorioso espiritualmente? Pare para você amolar, para você buscar o poder do Espírito Santo, e você terá uma vida de vitória. Tudo bem? Amanhã cedo, antes do sol nascer, vocês vão estar orando por mim? Eu vou estar orando por vocês. Oremos. Nosso grande e maravilhoso Deus, Pai, por quê? Por que nós não te buscamos em primeiro lugar? Se nós queremos ir para o céu, se nós precisamos do teu poder para termos o nosso coração de pedra, para ter as nossas inclinações carnais vencidas, por que nós não te buscamos? Não dá para entender. Mas Deus, a tua palavra tem falado a nossa mente e o nosso coração, e nós precisamos do poder do Espírito Santo para desejarmos querer te buscar em primeiro lugar. Pai, fiz um convite e um desafio para esta igreja, para que amanhã cedo, quem sabe antes do nascer do sol, o Senhor esteja acordando os teus filhos, e que eles possam ler a tua palavra, que eles possam meditar sobre a tua vontade de conceder o Espírito Santo. E Pai, tenhamos uma vida mais consagrada, uma vida santificada, uma vida com mais missão, com mais vontade de conduzir pessoas aos pés de Jesus Cristo. E Pai, aqui estão os teus filhos recebendo este selo, que participarão destes projetos de poder, que eles sejam
alvos da tua graça e da tua bênção. Agora, Pai, ao voltarmos para os nossos lares, pedimos que o teu anjo esteja nos guardando e nos protegendo, e nos traga aqui no próximo culto de adoração com espírito inabalado, desejoso de estar na tua presença para te adorar e clamar pelo poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor.